Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto: A maneira como, às vezes, a coisa acontece, de Lucille Shepard. Depois de No Man's Land, Lucille Shepard nos brinda com esta pequena joia, na qual consegue captar com muita propriedade o mundo melancólico e evocativo dos músicos de jazz. Caras que sabem das coisas dizem que não se pode falar sobre música e acho que realmente é difícil descrevê-la ou explicá-la. Mas falar sobre ela? Puxa, falo sobre ela o tempo todo e ninguém acha que estou dizendo besteira a menos que esteja mesmo. O que eu geralmente falo é sobre a maneira como a coisa às vezes acontece, quando a música chega, tão completa e forte, assume o comando e o coloca em algum lugar que você não espera. Como aquela noite no Village Vanguard, com Papa John do Voo e sua banda, apresentando Craig Hates, este que vos fala, esbanjando drogas e guitarra, Sammy Baker na bateria, Malo, sobrenome desconhecido, no contrabaixo e Ed de Massa nos teclados. Ed é o desajustado do grupo. Não por ser branco. Não somos nem de longe preconceituosos nessa questão de cor. Eu também sou branco, Baker é de um pardo amarelado desagradável, com sardas vermelhas, Malo é um porto-riquenho cor de chocolate, e Papa John é mais preto do que a meia-noite em Dalmé. Um preto lustroso, com o colarinho da camisa 2 tamanhos maior até que começa a tocar e o pescoço engrossa tanto que beiradas de pele inchada transbordam pelos cantos, como uma monstruosa rã de voodoo. É um homem que dá medo, Papa John. No lugar para onde aponta o dedo, uma sombra se forma. Tenho a impressão de que é uma espécie de transexual espiritual, que foi escolhido para ser o deus de uma pequena dimensão lateral, o clube vazio, que devia ser um depósito de música, mas errou de endereço e aqui aparece ele na velha mama do voo, tocando um blues em mi bemol, dizendo a ela que o mande de volta porque esta merda humana está acabando com a concentração dele. Mas eu estava falando a respeito de Ed, contando como ele é o desajustado da turma. De corpo e estrutura facial, ele lembra o cara que fez o papel de radar em mesh e usa jeans frouxões ou calças de veludo cotelê, camisa a rigor de mangas compridas abotoadas e, às vezes, uma gravata fina como um fio. A julgar pela aparência, a gente pensaria que é um maníaco de computador ou professor de matemática, mas, por volta da 8ª série, grudou-se naquela fanhosa Baldwin e nunca mais tirou por muito tempo os olhos do teclado. Além de ser o tipo nojento básico, ele é hipocondríaco. Se o pé fica dormente, ele se preocupa logo com câncer no dedão do pé ou esclerose arterial. Diz que sua audição está diminuindo e toca com grandes fones cor-de-rosa nas orelhas, o que adiciona um toque de coelho de Páscoa à sua figura roliça. O que mais o distingue dos outros, porém, é que ele é um seguidor, enquanto nós somos do tipo que lidera, os caras que são geralmente mencionados quando se conversa sobre quem é o melhor em seus instrumentos. Ser mencionado como importante em jazz significa que você ataca seu instrumento, redefine sua finalidade ou, pelo menos, modifica essa finalidade. Ed fica feliz simplesmente colocando a pedra que falta no quebra-cabeça, ocupando qualquer espaço que a gente deixe, conservador demais para ser um maníaco com instrumento, contentando-se em explorar os meandros e desvãos dos limites tradicionais. Não que ele seja acadêmico em sua música. Tira-a de todas as origens certas. Coração, cérebro e colhões. Mas embora ele nunca seja considerado o maior, você não vai encontrar ninguém que não reconheça que está entre os melhores, e isso é elogio suficiente, se a gente pensa em quantos palhaços andam por aí martelando seus pianos. E houve aquela noite, uma noite de sexta-feira, de tormenta e nevasca, no Village Vanguard, quando Ed preencheu com uma perfeição tão absoluta a parte que faltava da música que, no que me interessa, ele conquistou seu lugar no panteão da fama. Estava terminando a última parte do programa. Acabávamos de tocar o clássico de Papa John, Bad Axe, tirando notas ao acaso, em vez de parar para começar uma nova música, apenas vendo se alguma ideia surgia. Eu estava fazendo uma pequena e rápida frescura nas cordas quando Papa John me olha zangado, como que dizendo, cara, isso é tudo que você sabe fazer, essa musiquinha cretina de elevador? Merda! E, de baixo para cima da bunda, ele toca uma fumaça índigo, um enroscamento frio e escuro de som, que transforma em bronze uma montanha que emerge de um lago de cromo, com raios se contorcendo como cobras branco-azuladas de cada lado. E dentro dele é uma mulher com olhos de rubis e pele fria e seca como a de uma serpente e ela está sonhando uma dor inteiramente nova de mundo para a gente aguentar. Oh, sim, eu digo, é isso mesmo, e tira um corisco de 3 acordes verdes e dourados, e depois traça uma linha que sai do raio e começa a bifurcar-se desta e daquela maneira, como uma carga perversa procurando um terreno humano. Maio tira, em ritmo coleante de seu contrabaixo, uma cobra preta, envia-a através do ar feminino, à procura do buraco mais baixo no universo, onde possa enroscar-se e ficar pensando pelo resto da eternidade. E Baker entra com um retinir de pratos, despacha mensagens que parecem fogos de artifício, crepitando no tarol, enquanto um gigante bêbado bate com o pé no chão oco do céu, tentando pensar na última palavra em perversidade. E lá estamos nós, quase em algum lugar incrível, à beira de uma música perfeita,
uma espécie de transporte que, se pudéssemos simplesmente pôr a peça final no lugar, poderia realmente abrir os canais, e este é o principal motivo pelo qual todos nós somos músicos. Oh, temos outras razões, também. Porque nenhum de nós é do tipo que trabalharia num emprego diurno, porque simplesmente aconteceu o que acabamos aqui, porque a música, ou melhor, a criatividade, é uma grande desculpa para foder nossas vidas, o que, provavelmente, teríamos feito de qualquer maneira. Mas a última razão, a razão que nos faz continuar com isto, que inspira e destrói, é que, às vezes, podemos dizer um ao outro coisas que ninguém pode ouvir ou saber, nem mesmo as plateias, que compreendem que alguma coisa está acontecendo, compreendem o poder e a beleza da fala e das ideias. Mas não mais do que aconteceria se estivessem ouvindo poetas declamarem uma língua estrangeira. De modo que estamos todos presos ao sentimento, ao fluxo da música, esperando por Ed, mas a coisa não parece boa, ele está simplesmente cutucando o teclado, tirando trinados de beleza sem valor, franzindo as sobrancelhas, a cabeça apertada entre aqueles fones cor-de-rosa malucos, e eu posso sentir a música decaindo, o potencial perdendo energia e coesão. Mas então, justamente no momento em que toda coisa está para desmoronar de volta ao reino do incriado, Ed entra com uma infusão de acordes rolantes e sombrios, trovejantes e doces, um alto mar de som que nos levanta, coloca-nos no lugar que vínhamos tentando criar. Nesse lugar, naquela viagem que nos levou por alguns minutos para dentro do coração dos outros e além, o que se tornou claro não era boa notícia. Vi aquela grande veia pulsando no pescoço de Papa John e tive certeza de que bem cedo, numa manhã, ela iria pulsar forte demais, explodir e lançá-la através da escuridão entre o aqui e o que houver além. E percebi também que os filhos o odiavam por nunca estar em casa e como fazer aquilo tão bem como fizera servirá apenas para torná-lo realmente infeliz. E pelo que ele tocava, compreendi que os baseados e os comprimidos estavam me transformando num fantasma de homem, e um dia me transformariam em nada, deixando de mim nada mais do que um solo arranhado na coleção de discos de algum yuppie. E malo, eu vi, também, todo aquele ódio de rua apontando para uma noite, quando ele estaria sangrando, com um buraco novinho em folha, como um botão preto, em sua camisa branca, caído na neve, olhos arregalados para o céu. E Baker, ficando tão velho que seus anéis de ouro giravam e tilintavam nos dedos encolhidos, saindo com músicos jovens, parecendo um estimável e antigo príncipe em sua roupa de veludo, mas voltando para casa, para o nada de seu apartamento para tocar as velhas músicas no toca-fitas e tremer, assustado com o que estava por vir. E Ed, Ed, ele se casaria com aquela loura magrela com diploma de PhD com quem estava vivendo, teria um filho e, um dia, simplesmente porque não aguentava ser feliz, imaginaria uma doença com tal criatividade e energia que ela se tornaria real e o deixaria oco, restando apenas uma triste música final que lamentava a passagem daqueles anos curtos demais. 118 Eu sabia dessas coisas da maneira como uma pessoa conhece os elementos mais básicos de sua vida, um conhecimento instintivo, como em que lugar se cocar ou qual é a sensação que o gelo provoca quando a gente o coloca sobre a pele nua ou onde procurar a carteira de dinheiro. Parecia que eu sempre soubera disso, estivera sempre imbuído da tristeza ligada a esse conhecimento. E isso não era tudo. Outras verdades tornaram-se claras à medida que seguíamos o motor atormentado do saxofone de Papa John através de terrenos não mapeados da música universal. Entendi os mistérios dessa música, seus terríveis segredos e estruturas, seus significados fabulosos, suas finalidades e origens caóticas. Não queria esse conhecimento. Ele me esmagaria, mataria minha capacidade de expressão. Se não pudesse desaprendê-lo, ou esquecê-lo, nunca mais poderia tocar, apenas analisar e interpretar. Tentei parar de tocar e descobri que não podia. Os dedos moviam-se por vontade própria e a mente era incapaz de desviar seu foco da ideia seguinte, da evolução seguinte da melodia e do ritmo. Estávamos atravessando camada após camada de verdade, de informação. As estrelas eram seres inteligentes, havia vida em outros planetas. A primeira lei da termodinâmica era um fragmento de uma lei maior que subia à superfície nos polirritmos furiosos da bateria de Baker. E no coração pulsante da linha do contrabaixo de Malo estava a história de fantasmas, a crônica de espíritos, aparições, e todas as vidas de pesadelo que não eram mitos, eram reais, estavam em toda parte, respirando na escuridão por cima das cabeças da plateia, onde circulava fumaça de cigarros, com a regularidade de uma maré preguiçosa. E havia mais? Muito, muito mais. Estávamos numa viagem como nenhuma outra havia sido, atravessando o secundário do aproximado, dirigindo-nos em linha reta para a última, terrível, absoluta verdade, a verdade que dissipava todos os boatos e justificava todos os medos, uma verdade grande demais para guardar dentro da cabeça, uma verdade que poderia destruir-nos se lhe dessemos expressão. Como logo depois iríamos fazer? Fiz outro esforço para parar, mas os dedos deslizavam por trilhas predestinadas e o chamamento daquele conhecimento final era uma atração irresistível. Olhei para os outros. Os olhos de Papa John mostravam estreitos crescentes brancos por baixo das pálpebras semicerradas. Baker encontrava-se em um transe furioso, a cabeça balançando, enquanto Malo se enrascava, sonhador, em volta do contrabaixo, a cabeça enterrada na ligação de pescoço e corpo.
Só Ed parecia estar alerta, encurvado sobre o teclado, aprovando com a cabeça todas as nossas declarações. Enviei em sua direção uma desesperada comunicação mental. Nenhuma resposta. Alguma coisa mais perversa do que Deus estava se formando na mortalha de fumaça do outro lado do palco. Alguma coisa como um demônio tibetano do bardo sem volta. Alguma coisa com caninos do tamanho dos Louisville Slugers e 10 olhos com pupilas estreitas, e aquele troço não era a criação da fortuna que circulava em minhas veias. Homem, era real para valer, tornando-se cada vez mais sólida a cada compasso, girando, tentando ver quem estava fazendo aquele barulho todo que acordara e, logo que descobrisse quem era, oh, meu Deus, alguém ia pagar caro, porque tinha soado um chamamento para despertar a morte do universo, e alguém estúpido bastante para lhe perturbar o sono de beleza ia ser completamente rasgado e estraçalhado. E que diabo alguém estava fazendo tão longe, afinal? Merda, tinha decorrido uma idade do gelo desde que o último idiota tentará passar pelo guardião e chegar direto ao núcleo da verdade final, um pequeno imbecil com sua flauta de pan, e a gente ainda podia lhe ouvir os gritos. Chamas fantasmas estavam começando também a escorrer pelo sangrento lábio inferior do guardião, produzindo um som de fritara como se elas também se tornassem mais reais, e se a morena magra no bar levantasse a vista, ela poderia terminar com os olhos cheios de fogo, tão perto dela estavam chegando as chamas. Mas eu não dava a mínima para Morena ou para qualquer um dos fãs da música na plateia. Estava preocupado comigo mesmo, com Papa John e com o resto, porque estávamos quase lá, chegando ao encontro com sua fealdade. Podia sentir meu espírito voejando, a carne esquentando com as ondas de seu hálito de lixeira, e não havia droga de coisa nenhuma que eu pudesse fazer a esse respeito. Meus dedos simplesmente continuavam a tocar, e eu disse a mim mesmo, ok, Jesus, esta é sua oportunidade. Cara, eu, por estas palavras, aceito como meu salvador. Agora faça sua droga de trabalho. Nem mesmo o murmúrio do divino me chegou aos ouvidos. Fechei os olhos. Esperei. E, nesse momento, Ed parou de tocar. Apenas por uns 2 compassos, menos do que o tempo necessário para nada quase acontecer. Mas foi suficiente. Parti em uma nova direção, senti a música dissolvendo-se, quebrando-se, como um círculo de paraquedistas que se soltam um da mão do outro. Depois, no bar, Papa John diz, aquilo foi mais ou menos bom, cara, não foi? Foi, respondi, acendendo um baseado. O que acontecerá parecia-me real, tornando-se cada vez mais vago. Tudo que eu podia realmente lembrar era como havíamos chegado perto de alguma coisa perfeita, alguma coisa pura e totalmente ela mesma. O resto eu atribuía à minha queda por poções mágicas e pós variados. Malo, parecendo deprimido, diz, achei um pouco lento, sabia? Baker, tamborilando com as baquetas no balcão, tentando estabelecer contato visual com a garçonete de grandes e felizes seios, diz, isso mesmo, aquilo foi novo, homem. Realmente novo. Tal como se não se importasse, tal como se tivesse em mente alguma coisa maior e melhor. Ed, sentado num tamborete, tocando a parte inferior do pulso com 2 dedos, procura contar os batimentos cardíacos. Depois, leva a mão direita à testa para sentir a temperatura. Sinto muito, baguncei a parte final, diz ele. Acho que estou com febre. Merda! Papa John solta um zurrado rouco de saxofone. O homem está com febre. Ha! E todos nós estamos rindo, dizendo droga, esse Ed. Dando palmadinhas nas costas dele, amando porque foi ele que fez aquilo acontecer e que salvou nosso rabo. Ordinariamente, deixaríamos que ele fosse sozinho para casa e para sua loura magrela. Mas, naquela noite, nós o acompanhamos pela neve, descemos a blequeira até o bar mais próximo, pagamos-lhe uma bebida e outra após outra, dando-lhe aspirina para baixar a febre imaginária, gritando, há um médico na casa? Temos um homem doente aqui. Passam das 5 da manhã quando chego em casa e reencontro meu anjo perfeito de cabelos pretos, e ouço foda-se, seu safado. Que ela estivera guardando na boca perfeita, a acusação de que eu tenho outra vagabunda por aí, e a declaração de que vai manter fechadas as pernas perfeitas, e eu digo, ei, tudo bem, meu doce de cocô. Eu durmo no chão com as baratas. Vou sorrir quando elas me comerem vivo e brilhar contente quando morrer porque já tive toda a merda de perfeição que posso aguentar em uma só noite. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.